Motivo de muita alegria estar aqui nessa noite. Confesso que eu estou um pouco nervosa, porque hoje é a segunda vez que eu venho aqui na Betel. A primeira vez que eu vim, eu tinha 15 anos. E hoje eu estou com 26. 11 anos atrás eu pisava nessa igreja. E eu fui extremamente abençoada por Deus naquele dia. E eu creio que hoje não vai ser diferente. Amém? Está juntamente aqui comigo minha amiga Letícia, que veio me acompanhando. Como já foi falado aqui, eu sou da Igreja Metodista Wesleyana, que fica ali no Rocha. O nome do meu pastor é Pastor Felipe. E eu espero que eu consiga traduzir um pouco daquilo que Deus falou comigo em casa. Quando eu cheguei aqui, igreja, eu já senti a presença do Senhor. Quando eu atravessei aquela rua e eu fui de encontro a Yasmin, ela me recebeu tão bem, ela me deu um abraço, e naquele momento, o Espírito Santo de Deus já começou a falar comigo. Eu entrei tão constrangida aqui nesse lugar que a minha oração, quando eu ajoelhei, foi somente uma: Senhor, muito obrigado por o Senhor ter me trazido aqui nesse lugar hoje. Porque eu creio que eu estar aqui hoje é providência de Deus. A palavra do Senhor vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera para que as coisas aconteçam do jeito dele. E eu quero te dizer que se você entrou aqui nessa noite precisando de uma resposta, eu quero te dizer que o Senhor é a própria resposta aqui nessa noite. Se você entrou aqui precisando que o Senhor fale com você, eu te convido a abrir o seu coração para ouvir a palavra dele. Eu quero te convidar a ficar de pé nessa noite. Eu vi que tem um tapetinho aqui, eu vou ficar descalça. Te convido a abrir a Bíblia lá em Marcos, capítulo 11, versículo 12. Aleluia. Aqueles que acharam, diga amém. Tem gente ainda procurando, eu espero. Marcos, capítulo 11, versículo 12. Vai falar sobre a respeito da figueira. Passemos a ler então. Só está um pouquinho alto aqui para mim. Está dando eco. Som. Versículo 12 vai dizer assim: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Vou repetir o versículo 14, que diz assim: então lhe disse Jesus: nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Amém? Pode se assentar nessa noite. O convite veio a mim no mês passado. E de lá para cá, eu fui conversando com a Yasmin, perguntando qual era o tema. E quando ela passou esse tema, não pareça, seja. O Senhor, Ele começou a ministrar algumas coisas no meu coração. Só que eu ainda estava confusa no que trazer. Porque se você for olhar para a Bíblia, há tantas coisas, há tantas possibilidades que nós poderíamos estar falando aqui nessa noite. Então eu fui orar e perguntar ao Senhor aquilo que Ele queria falar nessa noite. E eu, em casa, o Senhor, Ele palestrou comigo essa passagem. E então eu comecei a estudar, comecei a pesquisar sobre o assunto. E aí eu começando a ler o texto, né, Marcos 11, para a gente entender o contexto e entrar aqui no versículo que nós lemos agora.
A palavra do Senhor vai nos relatar que no capítulo 11 de Marcos, no versículo 1, vai relatar a entrada triunfal de Jesus. Como todos conhecem, aquela história onde ele pede um jumentinho, entra com um jumentinho, as pessoas o ovacionam, as pessoas estão ali alegres com a entrada do Messias. Mas a Bíblia vai relatar que na saída de Jerusalém, na saída de Betânia, saindo de Jerusalém, o Senhor Jesus sentiu fome. Ele então avista de longe uma figueira. E o que me chama a atenção é que aquela figueira, ela atrai a presença de Jesus. Aquela figueira de longe, ela atrai o olhar de Jesus. Só que lendo o texto, nós vamos perceber que Jesus, ele chega perto daquela figueira e ele se decepciona com ela. E aí, então, eu estudando, eu queria trazer para a igreja hoje 3 características daquela figueira. E a primeira característica que eu, olhando para esse texto, eu consigo enxergar, é que ela era uma figueira atraente. A Bíblia vai dizer que Jesus teve fome e, olhando de longe, ele se sentiu atraído por ela. A Bíblia vai dizer que ela já tinha folhas. A Bíblia vai dizer que o lugar por onde Jesus passava, eu anotei aqui, se chamava Betfagé, que significa casa de figos. Jesus, então, ali passando, ele se encontra com aquela figueira, ele é atraído por aquela figueira, mas quando ele chega perto daquela figueira, ele percebe que ela não tem fruto. Eu não sei você, mas isso me choca muito, porque aquela figueira, ela atraía as pessoas por uma coisa que ela não tinha. E aí o Senhor começou a palestrar no meu coração. Eu em casa, o Senhor falava comigo: filha, seja atraente, mas tenha fruto para matar a fome de quem chega perto de você. Eu não sei se você está entendendo o que o Senhor está falando com você nessa noite. O Senhor está dizendo para você nessa noite: seja atraente, mas não seja só aparência. Não seja só algo que as pessoas olhem de fora e vejam. Olha, é muito bonito, olha, de longe parece ser, mas quando chegou perto daquela figueira, identificou que ela não era o que parecia ser de longe. A Bíblia vai dizer que o Senhor ordena Samuel a ir à casa de Davi, à casa de Jessé, ungir um novo rei. E a Bíblia vai dizer que quando Samuel chega dentro da casa de Jessé, ele olha para os irmãos de Davi e no seu coração ele diz: ali há um novo rei de Israel. Na mesma hora o Senhor adverte Samuel dizendo: Samuel, não te atentes para a aparência, porque o homem vê, você vê como o homem vê, porém eu, o Senhor Deus, contemplo aquilo que está dentro do coração. Querido, há um perigo muito grande quando nós atentamos somente para a aparência. Eu preciso me vestir bonito, eu preciso cantar bonito, eu preciso estar bonito, mas o Senhor está dizendo nessa noite: eu não atento para a aparência. Eu não estou olhando para aquilo que você é por fora. Eu nessa noite estou olhando para aquilo que você tem dentro do seu coração. Aquela figueira, ela parecia ser. Aquela figueira parecia ter. De longe, ela parecia que era algo que, quando foi chegado perto, foi identificado que ela não era.
Querido, eu quero te dizer que para eu estar aqui hoje, eu tive que ser moída. A palavra que corta para ir, corta para cá. Domingo eu passei por uma situação muito complicada. E eu saí extremamente magoada. E quando eu cheguei em casa, eu falei: Senhor, o Senhor viu. Pai, o Senhor contemplou. Eu quero uma resposta, Jesus, fala comigo. E aí eu abri em Colossenses 3, que vai dizer sobre a bondade, paciência, humildade, que vai dizer sobre o amor, que é o elo que une todas as coisas. E aí o que o Senhor falou para mim foi o seguinte: você quer amor? Você quer que as pessoas tenham paciência com você? Isso ninguém me falou, isso foi palestrado comigo. O Senhor, Ele palestrou isso comigo. O Senhor falou: você quer perdão? Por que você não está exercendo isso? Você quer misericórdia? Por que você não consegue ser misericordiosa? Você quer tanto ser perdoada, por que você não consegue ser perdoadora? Por que você não está conseguindo exercer aquilo que você quer para você agora, quando você está do outro lado? E aí eu entendi. Cheguei diante dessa pessoa e falei: me perdoa, porque eu não tenho sido misericordiosa. Eu vou pregar em um lugar que o tema é não pareça, seja. E eu não posso simplesmente parecer ser uma coisa e eu não conseguir ser com você. E aquela pessoa me abraçou e disse: tá tudo bem. E eu falei para ela: eu não poderia subir em cima do altar sem antes vir me consertar com você. Querido, aquela figueira de longe, ela tinha aparência, mas quando Jesus chegou perto dela, ela não era aquilo que ela aparentava ser. O intuito desse tema é nos alertar. O intuito desse tema é trazer um alerta para o nosso coração. O Senhor está nos alertando. Quando eu chegar perto de você, será que você vai mostrar aquilo que de longe as pessoas estão vendo? Será que quando as pessoas chegarem perto, elas vão conseguir identificar o amor que você mostra de longe? Será que quando as pessoas chegarem perto, elas vão conseguir identificar o perdão que elas veem de longe? Porque muitas vezes amar de longe é fácil, perdoar de longe é fácil. Só sabe o valor do perdão quem já precisou de um. Só sabe o valor do amor quem um dia precisou ser amado. E o Senhor nessa noite está nos advertindo: seja de perto aquilo que você mostra ser de longe. Seja de perto aquilo que você mostra ser de longe. Mostre teu amor de perto que você mostra ter de longe. Tenha o fruto de perto que você mostra ter de longe. Daiane, é fácil? Não. Sabe por que não é fácil? Porque por muitas vezes, para vivermos a vontade do Senhor, a gente tem que abrir mão da nossa. Para ter os frutos do Espírito, você tem que abrir mão dos frutos da carne. Para perdoar, você tem que abrir mão do seu orgulho. E eu posso te dizer uma coisa, querido: nessa semana eu identifiquei orgulho dentro de mim. Por quê, Daiane? Porque eu saí daquele lugar dizendo: eu não vou voltar e não vou pedir perdão. Eu não estou errada. Não fui eu que magoei ninguém. Quem me magoou foi a outra pessoa.
E o Senhor, quando eu cheguei em casa, Ele falou: filha, não pareça ser, seja. Não pareça ser obediente, seja obediente. Não pareça ser santa, seja santa. Não pareça ter, tenha. Não é fácil. Jovem que está aqui nessa noite, eu quero te dizer: o mundo vai te convidar o tempo inteiro a você parecer ser e não ser. As mídias, as redes sociais, vai querer o tempo inteiro fazer com que você mostre ter uma vida que você não tem. O mundo vai te convidar a você somente parecer, mas o Senhor está nos advertindo nessa noite, dizendo: seja. Seja. Não pareça. Seja. Não pareça que tenha. Tenha de fato. A segunda característica que eu identifico nessa figueira é que ela era precoce. O versículo 13 vai dizendo assim: e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximou-se dela, não achou, senão folhas, porque não era tempo de figo. Por muito tempo eu me questionava, eu falava: poxa, Jesus, ele cobra daquela figueira uma coisa que ela não podia dar. O texto é bem claro, não era tempo de figo. Só que se você for lendo a história e você for parar para pesquisar, a figueira, ela não dava folha primeiro, ela dava fruto. A figueira, ela dava fruto primeiro e depois vinham as folhagens. Quando Jesus olha aquela figueira de longe, quando ele vê as folhas, ele vai na expectativa de encontrar frutos. Só que se você for parar para analisar, essa figueira, ela foi precoce, porque primeiro ela deu as folhas e depois ela deu os frutos. E aí então eu fui entender a advertência de Jesus para aquela figueira. E aí eu fui entender a sentença que Jesus lançou sobre aquela figueira. Porque a sentença foi lançada sobre aquela figueira, não porque ela simplesmente não tinha frutos, mas porque ela tinha a aparência de ter e não tinha. A advertência de Jesus para aquela figueira foi: eu não te pedi para dar folha agora, mas já que você deu, vai ter que ter fruto. Ela quis ser precoce, mas não conseguiu sustentar o fruto. E aí, a sentença veio sobre a vida dela. Daiane, o que isso quer dizer? Aquela figueira, ela pulou etapas. Ela pulou uma etapa. Primeiro vinha o fruto, depois vinha a folha. Você está entendendo o que Deus está falando com você? Infelizmente, muitas pessoas aparentam ser e não são porque estão pulando etapas. Primeiro vem a maturidade, depois vem o ministério. Primeiro vem a maturidade, depois o Senhor coloca jovens na sua mão. Primeiro vem a maturidade, depois o Senhor te levanta, diaconisa, diácono, presbítero, líder, evangelista. Primeiro vem a maturidade, depois vem o ministério. Só que, infelizmente, a gente está querendo pular etapas. E aí, quando etapas são puladas, os frutos, eles não conseguem vir. Porque aquela figueira, ela pulou etapa. Ela tinha folha. De longe, ela parecia ter frutos, mas ela não tinha porque ela era precoce. O mundo vai te propor isso o tempo inteiro. O mundo vai dizer: não tem problema.
Deixa eu te falar. Quando você vive de aparência, você finge ser o que você não é. Quando você vive de aparência, você finge ter o que você não tem. E aí eu estava em casa. Eu acho que esse tema, ele veio falando a semana inteira comigo. E aí o Senhor falou comigo em casa: filha, fala para aqueles jovens que estarão lá, para eles não parecerem serem. Querido, deixa eu te falar uma coisa. O ser é muito difícil, eu sei. O parecer, você às vezes só tem que sustentar na frente da pessoa. O Senhor está falando para jovem: jovem, seja obediente ao seu pastor. Parecer ser obediente é muito fácil, porque você só tem que sustentar na frente do teu pastor. O Senhor está falando: jovem, seja obediente aos pais. Parecer ser obediente é muito fácil, porque é só sustentar na frente dos pais. Daí eu não estou entendendo o que você quer dizer. Eu quero dizer que quando você é obediente, você sustenta a sua obediência na frente dos seus pais e nas costas dos seus pais. Quando você é obediente ao teu pastor, você é obediente na presença e na ausência. Só que sabe o que a gente mais ouve por aí? Não tem nada a ver. Não precisa. Seus pais, eles querem te segurar. Você foi feito para o mundo. Os seus pais, eles querem te limitar. Não tem porquê para tanto. O seu pastor é antiquado, não sabe o que está falando, não sabe o que está dizendo. E o Senhor está dizendo: jovem, seja, não pareça. Porque eu posso te dizer, querido, aquilo que a gente oferece sem ter, um dia será cobrado da gente. O fruto que a gente oferece sem ter, um dia vai ser cobrado da gente. Então o Senhor hoje nos convida a não parecermos a sermos obedientes, a não parecermos a sermos santos. O Senhor hoje nos convida a não parecermos sermos diante da presença dEle. Sustentar algo que a gente não tem é muito difícil, é muito complicado. Tem um louvor que eu gosto muito. Eu sou afinada não, tá, gente? Vão me julgar, não. Um louvor que eu gosto muito da Lauriette, que vai dizer assim: o que adianta ter as mãos e não poder tocar? O que adianta ter os olhos e não enxergar? O que adianta ter um corpo e não se movimentar? O que adianta ter ouvidos? Sabe o que o Senhor está falando nesse louvor? O que adianta você ter e não usufruir daquilo que você tem? Eu tenho mãos, mas o que adianta se você está cego para não ver aquilo que foi entregue nas tuas mãos? Eu tenho olhos, mas o que adianta você ter olhos se você está cego para aquilo que está acontecendo diante de você? O que adianta ter um corpo? O que adianta ter um corpo se você não consegue movimentá-lo na direção do Espírito Santo? O Senhor hoje nos adverte, mais uma vez dizendo: eu vejo o que o homem não vê, eu contemplo aquilo que o homem não contempla. Daí, o que você está querendo dizer?
Não adianta eu vir para a igreja, fingir que obedeço, fingir que eu faço, e dentro de casa eu não ser aquilo que eu aparento ser. Não adianta eu fingir ter os frutos do Espírito. Não adianta eu fingir ter o amor. Porque se tem uma coisa difícil, querido, de fazer, é amar. Você não consegue fingir o amor. Porque quando você ama, muitas vezes você tem que se submeter a voltar, a perdoar. Quando você ama, muitas vezes você tem que se sujeitar a voltar, e mesmo estando certo, dizer, fui eu que errei, me perdoa. E infelizmente isso a gente não consegue fingir. A gente pode até tentar, mas a gente não consegue. Porque o Senhor, Ele consegue nos enxergar por fora, mas Ele também consegue nos enxergar por dentro. Deixa eu te dizer uma coisa, talvez você está aqui, sentado, me ouvindo falar e está dizendo, Deus, só o Senhor sabe como eu cheguei aqui nessa noite. Quando eu cheguei nessa porta, Yasmin, ela me deu um abraço tão forte. A lágrima desceu, que eu falei, que isso, mulher, achou que eu não ia vir? Mas ali eu entendi que já era Deus falando comigo. E quando eu ajoelhei, quando eu sentei aqui, o Senhor me envolveu com uma glória tão grande, e Ele palestrava no meu coração. Deixa eu te falar, você está aqui nessa noite, é fruto da oração de alguém. Alguém pagou o preço para você estar sentado aí onde você está. Daiane, você não sabe o que eu passei para chegar aqui. Daiane, você não sabe o que eu enfrentei para chegar aqui. Você não sabe as lutas que eu tive que passar para chegar aqui. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite, querido. O Senhor, Ele contempla aquilo que você passou para chegar até aqui. Ele viu quantos demônios você teve que expulsar pelo meio do caminho e falar, Satanás, sai da minha frente que hoje eu vou ir para o culto, não estou nem aí para você. Sai da minha frente que se você não sair eu vou passar por cima. E foi gente se levantando, e foi gente falando contra. Não vai hoje não, só vai amanhã, não precisa ir. Tremendo sábado, podia estar em outro lugar, fazendo outras coisas. Mas você está aqui sentado, querido, para me ouvir? Não. Porque eu não tenho nada para te oferecer. De mim mesmo eu não tenho nada. Quando eu botei o pé ali na porta, eu falei, Senhor, se o Senhor não fizer, o negócio vai ficar estreito. Porque de mim mesmo eu não tenho nada. E aí quando você entende que de você mesmo você não tem nada, você deixa de só parecer e você começa a ser. Quando você entende que força de você não tem, que você está aqui porque talvez o Espírito Santo agarrou a tua alma pelo cabelo e disse, você vai hoje, você vai hoje, você vai hoje. Se você não entender isso, quando você começa a entender que você é levado por aquilo que o Senhor quer e não por aquilo que você quer, você deixa de parecer e você começa a ser. Quando você entende que perdoar é mais daqui do que daqui, é mais de cima, é um dom que vem de Deus, querido. Porque às vezes você tem que perdoar, eu não sei por que eu estou repetindo tanto isso, mas talvez tenha alguém precisando ouvir. Quando você entende que perdoar não é um sentimento, quando eu senti, eu perdoo. Desculpa, não vai perdoar nunca. Quando eu senti, eu perdoo. Não. Quando você entende que o perdoar não é um sentimento, mas é uma ação, igual o amor, aí você começa a deixar de parecer e começa a ser. Sabe o que a palavra do Senhor vai dizer? Que Saul, num ato desesperado,
Ele pareceu e não foi. Manda chamar Samuel. Samuel está demorando demais para sacrificar. O que Saul fez? Foi lá e sacrificou. Mas Saul, por que você não esperou? Saul, por que você não esperou Samuel chegar? É porque Saul, ele não era, ele parecia que era. E aí, a advertência veio sobre a vida de Saul. Ah, Saul, é melhor obedecer do que sacrificar. Era muito mais fácil você ter sido. Era muito mais fácil você ter esperado. Era muito mais fácil você ter obedecido do que sacrificado. E aí a sentença vem sobre a vida de Saul. Daiane, o que você está dizendo nessa noite? Que a figueira, ela era atraente. A figueira, ela era precoce. Mas a figueira, ela também era estéril. Jesus, ao verificar a ausência daqueles frutos, ele dá uma sentença contra a figueira: nunca mais alguém coma fruto de ti. Apesar de parecer viva pelas suas folhagens, apesar de parecer viva, aquela figueira, ela era estéril. Daiane, qual é o conselho que o Senhor nos dá nessa noite? A não sermos estéreis. Por quê, Daiane? Porque pessoas vão chegar perto da gente. Escute isso, juventude. Pessoas chegarão perto de ti para se alimentar. O mundo que vivemos é um mundo caótico, onde pessoas estão sedentas e com fomes de Jesus, onde pessoas estão esperando só alguém chegar pertinho para se alimentar. E a advertência do Senhor nessa noite para as nossas vidas é não sermos estéreis, para que nós possamos alimentar quem chegar perto da gente. E aí, consegue botar o versículo aqui no telão para mim? Gálatas 5:25, que é o tema. Aquela figueira, ela não tinha fruto. Aquela figueira, ela não tinha fruto. E aí, quando eu olho para o texto base, que foi o tema, se voltarmos no 23, volta no 23 para mim, por favor. 22. Vai falar sobre os frutos do Espírito Santo. E aí, no Gálatas 5:25, não precisa botar não, vai dizer assim: à medida que vivemos no Espírito, andemos. À medida que vivemos no Espírito. Mas como que eu posso andar no Espírito para possuir frutos? Como que eu, vivendo no Espírito, ando agora no Espírito? Tendo os frutos. E aí no versículo 22 vai dizer: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, 23, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Quando eu vivo no Espírito, eu começo então a passar a andar no Espírito. E aí eu consigo entender que eu não posso ser igual essa figueira,
tentar ter frutos e não ter. Porque um dia vai ser requerido da gente. É com muito temor que eu falo isso. Porque eu entendo aquilo que foi entregue na minha mão. E por muitas vezes eu posso te dizer, corri. O Senhor levantava a profeta do buraco, falava, você vai ser missionária. Eu falei, não vou não. Você vai ser missionária, não vou. Você vai ser missionária, não vou. E fugi. Fugi igual a Jonas. Fugi igual a Jonas, porque não queria viver o chamado que Deus tinha para mim. Até um dia, de eu parar dentro da barriga do peixe, igual a Jonas parou. E aí muitos falaram, é castigo. Só que quando você olha para a vida de Jonas, o peixe não foi castigo, foi misericórdia. O grande peixe na vida de Jonas não foi castigo, não foi punição, foi misericórdia de Deus sobre a vida de Jonas. E aí eu tive que entender. E da última vez que o Senhor levantou um profeta para falar, você vai ser missionário, eu falei, eis-me aqui. E aí o Senhor começou a dizer aquilo que Ele começaria a fazer. E aquilo que Ele queria que eu vivesse. E aí eu comecei a entender que para eu viver aquilo que Deus tinha para mim, eu não podia só parecer, eu tinha que ser. Jovem que está aqui me escutando hoje, deixa eu te falar algo. O Senhor conta com você. Ele não precisa de mim, de você, porque Ele é Deus. Ele não precisa da gente, mas Ele conta com a gente. Ele não precisa da minha força, mas Ele conta com aquilo que Ele já me deu para fazer nessa terra. Eu tenho o costume de dizer para o Senhor, se não for para te adorar, Senhor, não tem sentido viver aqui. Desde o dia que eu entendi que sem o chamado de Deus na minha vida eu não tenho propósito nessa terra, eu comecei a entender o que Ele queria para a minha vida. E o Senhor hoje está dizendo para pessoas aqui, eu já te entreguei algo em tuas mãos. Para de fugir daquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Eu já te entreguei. Mas está fugindo. Só que se necessário for, querido, o grande peixe vem. E aí, a gente consegue entender literalmente aquilo que Ele tinha para as nossas vidas. Então, que nessa noite, eu não sei o que você veio buscar aqui. Não sei como o seu coração entrou aqui. Eu não sei como que a tua mente, o teu corpo, talvez você veio cansado do trabalho, veio direto. Eu não sei como que o seu coração chegou aqui nessa noite. Mas eu quero te dizer que o Senhor vê aquilo que o homem não vê.